Olá, pessoal. Nessa aula, vamos estudar as demonstrações contábeis. Para isso, faremos um exercício de fixação, onde teremos a oportunidade de elaborar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de mutação do patrimônio líquido e as demonstrações das origens e aplicações de recursos, a DOAR. Faremos o exercício da Companhia Alegria. No primeiro momento, elaboraremos o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Em seguida, de posse dessas duas demonstrações prontas, elaboraremos a mutação do patrimônio líquido e a DOAR. Vamos a ele. Em 31 de dezembro do ano 1, essa companhia tinha no seu balanço 100 mil de caixa, lá no ativo circulante, 20 mil de terreno, lá no ativo imobilizado, e no patrimônio líquido, 100 mil de capital e 20 mil de lucros acumulados. Portanto, o patrimônio líquido fecha em 120 mil e o total do balanço fecha também em 120. Durante o ano 2, ocorreram as seguintes situações. No item 1, houve aquisição de uma empresa controlada por 20 mil à vista. Então, como fica o balanço após essa transação? O caixa, que era 100, cai para 80, e lá no grupo de investimento permanente, teremos a participação em controlada no valor de 20 mil. Então, diminui 20 no caixa, aumenta 20 em participação em controladas. No item 2, houve um empréstimo de longo prazo no valor de 25 mil. Então, o caixa, que era 80, passou para 105. Como se trata de um empréstimo de longo prazo, lá no passivo exigível a longo prazo, entraremos com o valor de 25 mil. Portanto, o balanço que estava fechando em 120 mil passa agora para 145 mil. Item 3. Aquisição de um equipamento à vista por 30 mil. Portanto, o caixa, que era 105, cai para 75. E equipamento é uma conta do ativo imobilizado. Então, lá no ativo imobilizado, entraremos com 30 mil de equipamentos. Então, reduzimos o caixa em 30 mil e aumentamos equipamentos em 30 mil. Com isso, não altera-se o total do balanço, que permanece com 145 mil. No item 4, a empresa efetuou gastos com propaganda de um produto que ainda será lançado no valor de 10 mil à vista. Então, o caixa da empresa, que era de 75 mil, cai para 65. Gastos com propaganda de um produto que ainda será lançado é um gasto pré-operacional, uma vez que o produto ainda não foi lançado. Gasto pré-operacional nós registramos no ativo diferido. Então, lá no ativo diferido, entraremos com a conta gasto pré-operacional no valor de 10 mil. Portanto, essa transação, como envolveu apenas o ativo, não altera o total do balanço, o total do balanço continua com 145 mil. No item 5, a empresa efetuou um empréstimo à sua controlada no valor de 13 mil. Então, o caixa, que era 65, cai para 52, empréstimo à controlada, como todos os empréstimos a empresas do grupo, entra no ativo realizável a longo prazo. Trata-se de um empréstimo de longo prazo. Então, lá no realizável a longo prazo, entraremos com a conta empréstimo controlada no valor de 13 mil. Então, reduzimos 13 mil no caixa e aumentamos 13 mil em empréstimo controlada no ativo realizável a longo prazo. Como também se tratou de uma transação envolvendo apenas o ativo, o total do balanço também não se alterou, permanece em 145 mil. No item 6, houve um aumento de capital social em dinheiro no valor de 10 mil. Portanto, o acionista investiu mais 10 mil na empresa. Esse 10 mil entrou no caixa, então o caixa, que era 52, passou para 62, e lá na conta de capital social, houve um aumento de 10 mil. O capital, que era 100, passou para 110. Portanto, o total do balanço fechou em 155 mil, porque nós aumentamos 10 mil no ativo e aumentamos 10 mil no patrimônio líquido. No item 7, a empresa comprou mercadorias a prazo por 50 mil. Imediatamente, ela revendeu 80% dessas mercadorias por 120 mil, também a prazo.
Esse lançamento nós vamos fazer em duas etapas. Primeiro vamos lançar a compra, depois lançaremos a venda. Então, pela compra de 50 mil a prazo, entrou 50 mil no estoque, lá no ativo, e 50 mil em fornecedores, lá no passivo circulante. Então, tivemos aí o lançamento da compra. Agora faremos o lançamento da venda. Se houve venda, haverá demonstração de resultado. A venda foi no valor de 120 mil a prazo. Então, lá na demonstração de resultados, entramos com 120 mil em receita de vendas e como foi a prazo, lá no ativo circulante, entramos com a conta clientes no valor de 120 mil. Temos que baixar o estoque, porque compramos 50 mil, mas vendemos 80%. 80% de 50 dá 40 mil. Então, reduzimos 40 mil no estoque, o estoque que era 50 cai para 10 e lançaremos esses 40 mil em custo das mercadorias vendidas lá na demonstração do resultado. Então, até esse ponto, qual foi o lucro da empresa? 120 da venda, menos 40 do custo, 80 mil de lucro. Esse 80 mil de lucro vai lá para lucros acumulados no balanço. Nós tínhamos 20 mil de lucros acumulados, com mais 80, passamos para 100 mil de lucros acumulados. Então, nesse item 7, nosso balanço fecha em 285 mil. Item 8. No ano foi reconhecido a depreciação dos equipamentos no valor de 2 mil. Como fica esse lançamento? Na aquisição do equipamento, foi mencionado que esse equipamento foi uma aquisição para o setor administrativo. Por que essa informação é importante? Porque agora a depreciação dele entrará, então, em despesas gerais e administrativas. Então, esse 2 mil de depreciação entrará na DRE dentro de despesas administrativas e a contrapartida será, lá no ativo imobilizado, uma conta retificadora chamada depreciação acumulada, lançamos lá com sinal negativo de 2 mil. Então, com isso, o lucro da empresa no ano, que foi de 80, baixou para 78, esse 78 vai para lucros acumulados, então o lucro acumulado, que era 100, caiu para 98. O ativo imobilizado da empresa, que estava com valor de 50 mil, cai para 48 mil. Portanto, o balanço nesse item baixou para 283 mil, o seu total. No item 9, houve o reconhecimento, a contabilização do resultado de equivalência patrimonial no valor de 5 mil. Resultado de equivalência patrimonial é o reconhecimento dos resultados das empresas controladas e coligadas. Então, como fica o lançamento dessa equivalência de 5 mil? Lá na demonstração do resultado, abriremos a conta resultado de equivalência patrimonial, 5 mil. E no balanço, esses 5 mil aumenta a conta de investimento em controlada. O investimento em controlada, portanto, que era 20, passou para 25 mil. Então, com isso, o lucro da empresa que estava em 78, mais 5 foi para 83. Então, lá nos lucros acumulados, passaremos a ter 103 mil. E o balanço total da empresa, com isso, então, fecha em 288 mil, porque houve também um aumento de 5 mil lá no ativo, na conta de investimento em controlada. Vamos agora para o item 10. Nesse item, houve a venda do terreno por 28 mil. Aquele terreno que está registrado lá no ativo imobilizado por 20. Então, como fica o lançamento? Na DRE, em resultado não operacional, entraremos com 28 mil de receita não operacional da venda do terreno. Como foi uma venda à vista, esse 28 mil entrará no caixa. Então, o caixa que estava com 62 mil passa para 90. Só que agora nós não temos mais o terreno, acabamos de vendê-lo. Então, temos que retirá-lo lá do ativo imobilizado. Então, lá no ativo imobilizado, o terreno que era 20, fica 0, e esse 20 mil
vai também para a demonstração do resultado, lá para o item de resultado não operacional, baixa de terreno vendido 20 mil. Então, o resultado não operacional ficará em 8 mil, 28 da receita de venda, menos 20 da baixa do terreno vendido. Com isso, o lucro da empresa vai para 91 mil, porque tinha 83 com mais 8 de lucro na venda do terreno, 91 mil. E os lucros acumulados passam então para 111 mil. Com isso, fechamos o nosso balanço em 296 mil nesse item 10. No item 11, a empresa amortizou aquele produto que foi mencionado lá no item 4. No item 4 houve o gasto com propaganda de um produto que ainda será lançado. Agora ele já foi lançado, então temos que fazer a amortização daquele gasto. A empresa está fazendo a amortização na proporção de 10% ao ano. Então, lá no item do ativo diferido, gasto pré-operacional, nós temos 10 mil de gasto pré-operacional, 10% de 10 mil dá 1.000. Esse 1.000 entrará na demonstração do resultado dentro de despesas com vendas. Por que despesa com venda? Porque esse gasto pré-operacional foi gasto com propaganda, e propaganda é despesa com vendas. Então, ao amortizar esse gasto de 10 mil, lançaremos em despesas com vendas na DRE no valor de 1.000. Lá dentro do ativo diferido, temos que diminuir o 10 mil para 9. Como que diminuímos isso? A exemplo da depreciação, lançamos uma conta retificadora chamada amortização acumulada no valor de 1.000 e entra entre parênteses por ser uma conta retificadora, uma conta redutora. Com isso, então, o ativo diferido da empresa, que era 10, diminui para 9. O lucro, que era 91, houve agora 1 de despesas com vendas, então o lucro cai para 90. Consequentemente, os lucros acumulados, que eram de 111, caem para 110. Feito tudo isso, o balanço total, que fechava em 296, passa agora, nesse item 11, para 295. Vamos para o item 12. Nesse item 12, houve pagamento da despesa com salário no valor de 20 mil, sendo 14 mil do pessoal administrativo e 6 mil para vendedores. Como ficam os registros, então? O nosso caixa, que era 90, vai diminuir 20, passa para 70. O salário de vendedores, no valor de 6 mil, aumenta despesas com vendas na demonstração de resultado. Então, as nossas despesas com vendas, que eram de 1.000, passam para 7 mil. Os 14 mil de salário da área administrativa, na demonstração de resultado, entra em despesas gerais e administrativas. Portanto, as despesas administrativas, que eram de 2 mil, passam para 16 mil. Com isso, o lucro de 90 diminuiu 20 em função da despesa com salário, então o lucro caiu para 70, consequentemente o lucro acumulado de 110 passa para 90 lá no patrimônio líquido. Feito tudo isso, o nosso balanço reduzirá em 20 mil, porque reduzimos 20 no caixa e reduzimos 20 lá em lucros acumulados em função dessa despesa com salário. Item 13. Nesse item, houve a provisão para o imposto de renda e a CSL, que é a contribuição social sobre o lucro, no valor de 10 mil. Então, lá na demonstração de resultado, entraremos com essa provisão para imposto de renda e contribuição social, no valor de 10 mil. E como trata-se de uma provisão, significa que ainda não foi pago. Então, a empresa está devendo esse imposto. Então, lá dentro do passivo circulante, entraremos com a conta de impostos a pagar no valor de 10 mil. Feito isso, então, o lucro que estava em 70 mil reduz para 60. O lucro acumulado que estava em 90 cai para 80, consequentemente. Isso não alterou o total do nosso balanço. Por quê?
nós aumentamos uma conta de passivo circulante, que foi o imposto a pagar, e reduzimos lucro acumulado. Como ambos estão na mesma coluna, isso não altera o total. O nosso balanço, que fechava em 275, continua fechando com 275. Vamos agora para o último item, o nosso item 14. Houve constituição da reserva legal e provisionamento de dividendos que ainda não foram pagos, por isso está aí o termo provisionamento, no valor de 20% do lucro líquido. Então vamos classificar primeiro a reserva legal, depois os dividendos. Reserva legal é 5% do lucro líquido do ano. Como o lucro líquido foi de 60 mil, esse valor está lá na demonstração do resultado, então 5% de 60 dá 3 mil. Então nós temos que diminuir 3 mil em lucros acumulados e aumentar 3 mil, abrir a conta de reserva legal lá dentro do patrimônio líquido. Então o lucro que era de 80 mil, o acumulado, menos 3 passa para 77. Em seguida, a empresa distribuiu dividendo de 20% sobre o lucro líquido. 20% de 60 mil, que é o lucro da DRE, dá 12 mil. Então, vamos reduzir esses 12 mil em lucros acumulados. Então, o lucro acumulado de 77 cai para 65. E como a empresa ainda não pagou esse dividendo, abriremos uma conta lá no passivo circulante, chamada de dividendos a pagar, e lançaremos esses 12 mil lá dentro do passivo circulante. Um resumo desse último item: a empresa diminuiu 3 mil em lucros acumulados e lançou para a reserva legal. Diminuiu mais 12 mil em lucros acumulados e lançou em dividendos a pagar. Com isso, lucros acumulados fechou em 65 mil. Veremos agora como ficou o balanço e a DRE na íntegra. No ativo circulante, então, ficamos com um caixa de 70 mil, clientes, que foi aquela venda a prazo no valor de 120, e um saldo de estoque de 10 mil. Com isso, o nosso ativo circulante fechou, então, em 200 mil. No ativo realizável a longo prazo, entrou aquele empréstimo à controlada, no valor de 13 mil. Então, fechamos com esse valor o realizável a longo prazo. O grupo de permanente, dividido em investimento imobilizado e diferido, o investimento está com 25 mil, que foi os 20 mil da aquisição da empresa, mais os 5 de equivalência patrimonial, fechando então em 25 mil o grupo de investimento. O imobilizado fechou em 28 mil, porque nós vendemos o terreno, ficou zero o terreno, no entanto compramos um equipamento de 30, que foi depreciado em 2 mil. Então, ativo imobilizado, 28. No ativo diferido, fizemos um gasto pré-operacional de 10, mas já amortizamos 1. Então, o ativo diferido fechou em 9 mil. Então, somando os 9 mil do diferido, com os 28 mil do ativo imobilizado, com mais 25 mil do investimento, fechamos o ativo permanente em 62 mil, que, somado aos 13 mil do ativo realizável a longo prazo, mais 200 mil do ativo circulante, fechamos, portanto, o ativo com 275 mil. Vamos agora para o passivo. Lá no passivo circulante, nós temos fornecedores, 50 mil, que foi aquela compra a prazo de estoque, o imposto a pagar no valor de 10 mil e o dividendo, que foi provisionado no valor de 12. Então, somando os 50 mais os 10 mais os 12, chegamos a 72 mil de ativo circulante. O exigível a longo prazo, nós fizemos um empréstimo de longo prazo no valor de 25 mil. Portanto, esse grupo fecha com esse valor. No patrimônio líquido, nós temos o capital de 110 mil, ele era 100 ano passado, houve um aumento de 10, passando, portanto, para 110. Constituímos 3 mil de reserva legal, que foi 5% sobre o lucro do ano, 5% de 60 dá 3, e os lucros acumulados, que era de 20 mil no ano passado, fechamos agora em 65 mil. Então, somando o capital de 110 com a reserva legal de 3,
com os lucros acumulados de 65, chegamos em 178 mil de patrimônio líquido, que somado aos 25 mil de passivo exigível a longo prazo e 72 mil de passivo circulante, fecha também essa coluna com 275 mil. Portanto, os 275 mil de ativos estão financiados da seguinte forma: 178 mil financiado pelos donos, pelos acionistas, que é o patrimônio líquido, e mais 97 mil pelo mercado. Esse 97 mil está dividido em 72 mil de passivo circulante e mais 25 mil de exigível a longo prazo. Então, assim estão as fontes de financiamentos da empresa. Vamos agora ver como ficou a demonstração do resultado. Receita de vendas, 120 mil, menos o custo da mercadoria vendida de 40, chegamos então ao lucro bruto de 80 mil. Dentro do grupo de despesas e receitas operacionais, tivemos despesas com vendas, 1.000 de amortização da propaganda, com mais 6 mil de salário de vendedores, chegamos então em 7 mil de despesas com vendas. Despesas administrativas, 16 mil, sendo 2 mil de depreciação daqueles equipamentos adquiridos, mais 14 mil de salários do pessoal administrativo. E tivemos também o resultado de equivalência patrimonial de 5 mil daquela empresa adquirida, daquela controlada adquirida. Com isso, o grupo de despesas e receitas operacionais fechou em 18 mil. Com isso, o resultado operacional, 80 mil de lucro bruto, menos 18 mil de despesas e receitas operacionais, o resultado operacional está então com 62 mil. O resultado não operacional fechou com 8 mil positivo, que foi aquela venda de terreno, um terreno de 20 mil vendido por 28. Então tivemos 8 mil de resultado não operacional, que somado aos 62 mil de resultado operacional, chegamos ao lucro antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, no valor de 70 mil. Houve 10 mil, então, de provisionamento do imposto de renda e da contribuição social e, finalmente, portanto, fechamos a DRE no valor de 60 mil, que foi o lucro desse ano. Vamos verificar a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Essa demonstração tem por objetivo conciliar os valores do patrimônio líquido do ano passado com os valores atuais. No ano passado, a empresa fechou 31 de dezembro de X1 com 100 mil de capital social e 20 mil de lucro, portanto, 120 mil de patrimônio líquido. O que houve durante o ano 2? Houve um lucro de 60 mil, que vem lá da demonstração de resultado. Então, entramos com 60 mil aí na coluna de lucros acumulados e esse 60 mil se reflete também no aumento do patrimônio líquido. Constituímos também 5% de reserva legal, conforme menciona lá no item 14. A reserva legal é sobre o lucro do exercício. Então, 5% de 60 mil dá 3. Então, nós reduzimos 3 mil na coluna de lucros acumulados e lançamos 3 mil na coluna de reserva legal. Essa transação não afeta o total do patrimônio líquido, porque simplesmente reduzimos em lucros acumulados e aumentamos em reserva legal. Como ambas são do patrimônio líquido, não há reflexo no total. No item 6, houve um aumento de capital de 10 mil. Então, aí na coluna de capital social, entraremos com esses 10 mil. Então, o capital que no ano passado era 100, com mais esses 10 mil, fecha agora em 31 de dezembro de X2 com 110 mil. E finalizando essa demonstração, lá no item 14 também menciona que houve distribuição de dividendos de 20% sobre o lucro líquido. 20% de 60 mil dá 12. Então, na coluna de lucros acumulados, vamos então reduzir esses 12 mil. De maneira que o capital social, então, que era 100 com mais 10 de aumento, passou para 110. A reserva legal era 0, houve 3 mil de constituição esse ano, então o total passou para 3 mil. Os lucros acumulados eram de 20 mil,
houve mais 60 de lucro do exercício, passa para 80, menos 3 de reserva legal, cai para 77, menos 12 de dividendos, cai para 65 mil. Portanto, o total do patrimônio líquido, que era de 120 mil no ano passado, passa agora para 178 mil. Houve um aumento do patrimônio líquido de 58 mil. Como se explica esse aumento de 58 mil? 60 mil de lucro do exercício, mais 10 mil de aumento de capital, dá 70, menos 12 mil da distribuição de dividendos, 58, passando, portanto, de 120 para 178 mil, conforme pode ser visto lá no grupo de patrimônio líquido, dentro do balanço patrimonial. Com isso, fechamos a demonstração de mutação do patrimônio líquido e vamos agora para a demonstração das origens e aplicações de recursos, a DOAR. As origens estão divididas em 3 subgrupos: origem das operações, que vem do lucro, origem dos acionistas e origem de terceiros. Vamos primeiro às origens das operações. Houve um lucro líquido de 60 mil no ano, conforme visto lá na demonstração do resultado. Então, agora nós temos que ajustar todas aquelas contas que afetaram o lucro da empresa, afetaram os 60 mil, mas não afetaram nem o ativo circulante, nem o passivo circulante. Portanto, não alterou o capital circulante líquido. Todas as contas, portanto, que não afetou o capital circulante líquido, temos que fazer o ajuste. Então, vamos passar cada item da demonstração de resultado para verificar o que afetou e o que não afetou o ativo ou passivo circulante. Então, lá na DOAR, nós temos, dentro de origens das operações, lucro 60 mil. Vamos agora até a DRE para verificarmos o que afetou e o que não afetou o capital de giro de curto prazo. Receita de venda, 120 mil. Afeta o capital de giro, porque entrou lá dentro do ativo circulante, dentro da conta clientes. Portanto, a receita afetou o lucro e afetou o capital de giro. Então, não há que se falar em ajuste. Custo das mercadorias vendidas, 40 mil. Isso foi uma baixa do estoque que nós transferimos para a DRE. Portanto, diminuiu o ativo circulante, diminuiu também o lucro lá da DRE, então não há que se falar em ajustes. Despesas com vendas, 7 mil. Dentro de despesas com vendas, nós temos 1.000, que é a amortização do ativo diferido. Esse 1.000 não afeta nem o ativo circulante, nem o passivo circulante. Lá no balanço, afetou o grupo do ativo diferido, está lá dentro de amortização acumulada. Então, essa amortização de 1.000, nós temos que ajustar lá na DOAR. Então, como se trata de um ajuste, como se trata de um estorno, então esse 1.000 que entrou negativo na DRE, entrará positivo lá na DOAR. Então, lá na DOAR entra a amortização de 1.000. Relembrando, esse lançamento está no item 11 do nosso enunciado. Dentro de despesas administrativas de 16 mil, temos 2.000 que é depreciação dos equipamentos, conforme consta lá no item 8 do nosso enunciado. Depreciação não afeta nem ativo circulante, nem passivo circulante. Afeta o ativo imobilizado. Portanto, esses 2.000 de depreciação, eles reduziram o lucro, mas não reduziram o capital de giro. Então, eles devem ser estornados. Então, lá na DOAR entrará depreciação 2.000 positivo, por se tratar de um estorno. Resultado de equivalência patrimonial, 5.000. O resultado de equivalência patrimonial também não afeta o ativo circulante, nem o passivo circulante. Afeta o grupo de investimentos, lá dentro do permanente, no nosso ativo. Portanto, esse 5.000 de equivalência patrimonial, ele aumentou o lucro, mas não aumentou o capital de giro, pois não aumentou nem o ativo circulante, nem o passivo circulante. Então, nós temos que estornar esses 5.000 lá na DOAR. Lá na DOAR, esse 5.000 entra negativo, porque eu estou estornando algo positivo da DRE. Então, entra com sinal negativo. Dentro de resultado não operacional de 8.000, houve 28.000 de receita, que foi à vista, que foi aquela venda do terreno. Esse 28.000 entrou no caixa.
Então, ele afetou o lucro e afetou o capital de giro. Agora, os 20 mil da baixa do terreno saiu do ativo imobilizado. Portanto, não reduziu o ativo circulante e não reduziu o passivo circulante. Portanto, não afetou o capital de giro. Então, esse 20 mil da baixa do terreno vendido, da baixa do imobilizado, ele também deve ser ajustado na nossa DOAR. Como esse 20 mil diminuiu o lucro, mas não diminuiu o capital de giro, então o estorno dele é positivo. Finalizando a nossa DRE, nós temos 10 mil de provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Esse 10 mil, ele diminuiu o lucro, mas ele entrou lá no passivo circulante, então ele afetou o capital de giro, portanto não há que se falar em ajustes. Então nós passamos a nossa DRE toda, portanto o nosso lucro ajustado chega em 78 mil. Porque dos 60 mil de lucro, houve 2 mil de depreciação que a empresa não desembolsa. Houve 1.000 de amortização que a empresa também não desembolsa. No entanto, houve 5 mil de equivalência patrimonial que a empresa não embolsa, não recebe. E 20 mil da baixa do terreno, que ela também não desembolsa. Portanto, fechamos aí o lucro ajustado em 78 mil. Isso quer dizer que, embora o lucro tenha sido de 60, ele foi capaz de gerar resultado financeiro para a empresa, foi capaz de gerar caixa para a empresa no valor de 78 mil. Vamos agora para a origem dos acionistas. O acionista, ele interfere no capital de giro em duas situações, quando ele aumenta o capital em dinheiro e quando ele retira dividendos. Então, lá na mutação do patrimônio líquido, nós conseguimos verificar esses dois itens. Houve 10 mil de aumento de capital, aumenta o caixa, portanto, aumenta o capital de giro. Então, é uma origem. Então, esses 10 mil entrará lá na DOAR, em origem dos acionistas, aumento de capital. Houve também, podemos verificar isso na mutação do patrimônio líquido, houve também 12 mil de distribuição de dividendos. Então, o acionista está tirando recursos da empresa. Portanto, está diminuindo o capital de giro. E isso, então, é uma aplicação. Então, lá no grupo de aplicações da nossa DOAR, então, nós vamos lançar 12 mil de dividendos. Então, na verdade, o acionista, ele prejudicou o capital de giro em 2 mil. Por quê? Ele entrou com 10 mil de capital, no entanto, ele está retirando 12 de dividendos. Mas nós temos que lançar separado. Lançaremos os 10 mil lá nas origens e os 12 mil lá nas aplicações. Vamos verificar agora como que os terceiros influenciaram o capital de giro. No exigível a longo prazo, a empresa tinha 0 de dívidas ano passado, esse ano tem 25 mil. Então, ela contraiu dívidas, esse valor entrou no ativo circulante, portanto, aumentou o capital de giro. Quando aumenta o capital de giro, é uma origem. Então, lá nas origens de terceiros, vamos lançar aumento do exigível a longo prazo, 25 mil. Vamos agora para o lado do ativo. Ativo realizável a longo prazo. Ano passado, a empresa tinha 0 de contas a receber de empresas controladas. Agora, ela tem 13 mil. Então, a empresa emprestou 13. Quando ela empresta, ela tira dinheiro do caixa. Portanto, reduz o capital de giro. Quando reduz o capital de giro, é uma aplicação. Então, lá no grupo de aplicações, entraremos com o aumento do ativo realizável a longo prazo no valor de 13 mil. No grupo de investimentos, nós temos 25 mil. Ano passado não tínhamos nada. Mas esse 25 mil, ele aconteceu em 2 momentos. A empresa adquiriu por 20 mil as ações da empresa controlada e depois houve 5 mil de equivalência patrimonial. Para doar, só importa o investimento de 20 mil. Esse investimento de 20 mil, então, entra aí no grupo de aplicações em aquisição de investimentos permanentes no valor de 20 mil. Só relembrando, esse é o item 1 do nosso enunciado. No grupo de imobilizado também, o que importa são as aquisições. E quais foram as aquisições que a empresa fez no ano?
foi a aquisição do equipamento, que está lá no item 3. Então, entraremos com aquisição de ativo imobilizado, 30 mil no grupo de aplicações da nossa DOAR. E para finalizar, o grupo do diferido, também o que importa são os investimentos pré-operacionais que a empresa fez. E lá no item 4, menciona que a empresa investiu 10 mil em propaganda de um produto que ainda será lançado. Então, esse 10 mil entra aí na DOAR, dentro de novos gastos pré-operacionais no ativo diferido. Portanto, a empresa, esse ano, fechou a DOAR da seguinte forma: lucro ajustado 78 mil, mais 10 mil de investimento do acionista, que foi o aumento de capital, mais 25 mil de origens de terceiros, que foi um empréstimo de longo prazo. Então, fechamos as origens em 113 mil. No grupo de aplicações, nós tivemos, então, 12 mil de dividendos, 13 mil de um empréstimo de longo prazo, 20 mil de investimentos permanentes, foi a compra da controlada, 30 mil de compra de imobilizado, que foi o equipamento, e 10 mil de gastos pré-operacionais, fechando, portanto, o total das aplicações em 85 mil. Portanto, 113 mil de origens menos 85 mil de aplicações, tivemos uma variação do capital circulante líquido de 28 mil. Esse 28 mil pode ser comprovado verificando o seguinte: no ano 1, a empresa tinha um ativo circulante de 100 e um passivo circulante de 0. Então, o CCL dela era 100. No ano 2, o ativo circulante está em 200 e o passivo circulante em 72. 200 menos 72, 128. Então, nós saímos de 100 mil de CCL do ano 1 para 128 mil de CCL no ano 2, portanto, houve uma variação de 28 mil. Com isso, nós encerramos a elaboração do nosso exercício, onde nós montamos todo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e encerramos agora com a elaboração da DOAR. Os assuntos estudados nessa aula, balanço patrimonial, demonstração do resultado, mutação do patrimônio líquido e DOAR, eu recomendo a leitura dos capítulos que tratam desses assuntos em 2 livros. Curso de Contabilidade para Não Contadores, do Sérgio Iudícibus e José Carlos Marion, da editora Atlas, e também os capítulos do livro Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, dos autores Sérgio Iudícibus, Eliseu Martins, Ernesto Rubens Gelbeck, professores da FIPECAF. Esse livro também foi editado pela Atlas.